Muito bom dia, senhoras e senhores. Bruno Mazzoni falando com vocês. Vamos lá, dar início aqui à semana e dar início também ao café entre os nossos grandes feriados que, no momento como a gente se encontra, nem feriado é direito, né? A gente vive um feriado eterno, né? Mas a bolsa hoje funciona. Vamos lá falar um pouquinho sobre os principais índices hoje. Tá? Então nós temos aqui no lado esquerdo da telinha aí os índices à vista, tá? Destaque para os Estados Unidos com alta, tá? E realização na Alemanha, depois de semana passada ser muito interessante, a Alemanha descolando aí do cenário até global com um bom resultado no gerenciamento da crise. Realização também para o Reino Unido, Japão queda um pouco mais severa e nós temos Hong Kong com uma queda quase que neutra, a China Composite leve alta, tá certo? Então aqui a gente tem sinais mistos porque os Estados Unidos puxa bastante o mercado e puxou consideravelmente aqui, tá? Então, o que pode ser um balizador são os futuros que já eu comento para vocês. Primeiro, falando de futurologia, só que energia. Então, petróleo tem mais um dump hoje, certo? Infelizmente, o WTI negociado na Nasdaq, muita queda, né? Muita queda mesmo. Eu acho que até tenho aqui para vocês exatamente muita queda aqui. Então, 28%, quase 5 dólares de queda, tá? Isso, correção aqui é NYSE, não Nasdaq, mas isso é terrível, tá? Vai trazer muita volatilidade aí, principalmente Petrobras da vida, tá? Então é mais um dump que o petróleo sofre e o Brent vem junto também, tá? Então notícias um pouco difusas aqui com o norte-americano, o mercado norte-americano subindo, tá? Europa realizando e Ásia com sinais mistos, né? Japão uma queda um pouco mais severa, Hong Kong e China na neutralidade, tá? Bacana. Feito isso, a gente sabe que o dia vai ser complicadinho para o petróleo. Vamos dar uma olhada no metal, tá? Minério de ferro, a commodity mais resiliente, tá? Dos últimos tempos, sem dúvida nenhuma. Então, neutralidade para ela, né? Eu sempre comento que isso é ótimo para os produtores, ótimo para a economia real, que tem estabilidade de preços. Então, o equilíbrio é sempre bom, principalmente em um momento de crise como o atual. Então, o minério de ferro segura, tá? Ouro neutro também, tá? Nenhuma movimentação muito forte para ele. Quando a gente pula para o setor agrícola, temos o café querido, tá? Aqui com uma oscilação de queda hoje, soja também uma queda um pouco mais severa, mais de 1%. Destaque, trigo, tá certo? Hermanos vão se dar bem, a gente também pega um pedacinho por aqui, tá certo? E milho, neutralidade barra alta, interessante. Açúcar também é bom para nós, tá certo? Cosan, interessante, mais de 2% de alta. Vamos para o setor proteico, então, os futuros aqui de gado de engorda e suíno, ambos subindo, tá? Então esses caras aqui, a oscilação deve existir, sim, mais positiva, deve ser uma oscilação de tendência, tá? Deve ser uma das poucas commodities aí que deve ter movimento direcional forte, tá? E também seguido aqui do futuros de gado em pé, uma leve queda, tá? São os três principais futuros de proteína, então um dia positivo aí para os frigoríficos, mais um. Pulamos agora para os gringos em relação ao nosso juro futuro. Então eles começam aqui a ter uma estabilidade, também começam a encontrar, de certa maneira, um equilíbrio, tá? Venda sim, só que eles têm uma tendência de alta aqui desde o dia 13 de março e agora estabilizando. Então esse movimento já acompanha o Café com Traders aqui há um bom tempo, deve se manter. Se tiver algum tipo de oscilação mais forte, a gente traz para vocês. Mas por enquanto neutros aí, né? Equilíbrio para o nosso juros futuro. Dólar eles já começam a colocar no bolso toda a compra, porém a variação recente foi de compra, tá certo? Então eles aproveitaram a queda que teve no intrasemanal semana passada para de um dia para o outro, se não me engano foi de quarta para quinta ou de quinta para sexta, mandaram bala em compra, tá certo? Lembrando que esse contrato aqui vence mensalmente, tá? Então periga aqui na metade do mês, praticamente metade do mês, eles inverterem o fluxo novamente para alta. Então a gente pode ter uma bolsa fazendo um fundo duplo ou até se valorizando e dólar também se valorizando ainda, tá certo? Dólar resiliente na tendência, a bolsa aí que desabou, tá certo? Então interessante aqui que a queda, a realização de lucro está sendo diferente, por exemplo, do que foi no índice futuro.
Tá? Os gringos no índice futuro simplesmente paparam todas as vendas deles e transformaram a venda em saldo positivo. Aqui no dólar futuro eles estão comprados, realizaram um pouquinho, mas estão comprados ainda. O saldo acumulado é comprador. Tá? Então eles não largaram a mão dos 5 e pouquinho não. Para eles pode ir até acima dos 5 e pouquinhos, porque a realização muito tímida. Tá? Muito tímida, lembrando que o contrato aqui é mensal. Tá? Já o contrato do nosso índice futuro é bimestral, eu acho. São 2 meses de contrato e, como eu falei, eles paparam todas as vendas aqui. Tá? O contrato venceu aqui, realizaram bastante venda no contrato, ou seja, todo o lucro da compra eles mandaram e zeraram e agora eles estão com saldo positivo, tá? No nosso índice futuro. Então isso aqui indica, por exemplo, que novas mínimas, tá, do próprio contrato futuro para quem é trader significará ir na contramão do fluxo dos gringos. Eu nunca gosto de ficar na contra, por isso que na análise técnica agora para o contrato futuro é muito importante, sempre é, né? Mas agora mais do que nunca, perceber quais foram os fluxos de queda para sempre plotar eles a partir de máximas, porque gringo está com saldo comprador. E lembrando que aqui o contrato é bimestral, então pode evidenciar aí o começo de uma inversão de tendência, tá, no nosso contrato futuro. No mercado à vista, muita venda ainda e eles não inverteram o fluxo, como eu vou mostrar já já, mas no mercado futuro, como é mais rápido, é curto prazo, é muito importante dar uma olhadinha nos fluxos vendedores e plotá-los graficamente para tentar entrar na ponta, na minha opinião, que está pró-gringo, não contra gringo. Tá certo? Então, muito interessante. Foram 3 pregões já de compra. Agora a gente fica no aguardo do contrato à vista, ou seja, das ações, tá certo? Da B3. Então, aqui a gente percebe que tem muita venda, muito saldo vendedor, tá, deles, e eles estão aproveitando para pôr no bolso o lucro e com certa veemência. Tá? Por isso que eu comentei semana passada que o stock picking é interessante. O Ibov caiu 50%, porém o índice de energia elétrica caiu 30%, caiu 20%, caiu 25%. Então você já começa a perceber quais são, primeiro, os setores defensivos e também quais ações dentro de setores que podem ser defensivos ou não tão defensivos assim, começam a ser compradas. Porque aqui na B3, tá, apesar de ser especulação, na minha opinião, é uma especulação um pouquinho mais de longo prazo. Né? O investidor não vai comprar ação agora para vender no dia seguinte ou no mês, muitas das vezes no mês seguinte, tá? A ação não vence, o contrato não vence. Então deve ser tendência, deve começar a fazer o stock picking, deve começar a fazer as compras. Esses caras fazem compras paulatinas. Então é importante, no caso da B3, não só olhar o índice se vai fazer novas mínimas ou se vai retestar a mínima, mas olhar ações específicas, tá? Que todas estão baratas, mas ações específicas e os seus fluxos, tá? Para que faça-se compras conscientes, porque muito provavelmente algumas ações já não vão renovar a mínima, tá? Porque gringo já começa a ter aqui saldo comprador, ou seja, começa a recomprar os shorts das ações que eles operaram na venda, estão vendidos desde pós-reforma da Previdência. Tá certo? Quando esse fluxo do nosso IC, né, o fluxo do nosso B3 à vista ficar positivo, pode ser, muito provavelmente, será tarde demais. A bolsa já estará sendo valorizada há anos-luz. Então o stock picking é muito interessante nesse momento. Gringo, então, comprando mercado futuro, tá? E comprando também, recomprando no caso, mercado à vista. Lembrando que no contrato futuro ele já está com saldo positivo, então o saldo acumulado já é positivo no mercado futuro e o contrato vale por 2 meses. Na B3 não, na B3 eles têm muita compra para fazer, recompra para fazer, para que zere esse saldo e, se possível, torne ele positivo. Isso vai depender um pouco mais de visão de investimento do gringo no Brasil, se vale a pena investir ao invés de especular. Tá? Então é importante aqui ações que são defensivas, setores interessantes, eu comento sempre de proteína, de energia, materiais básicos. Esses setores ou essas ações dentro desses setores podem já simbolizar não voltarem mais para o fundo.
tá certo? Por quê? Já começa a haver compra de gringo. Mesmo que o institucional brasileiro esteja realizando essas compras já, com medo de tomar uma naba, uma segunda naba, esses caras aqui têm 40%, 50% quase do mercado nosso, tá certo? Estão com caixa agora, porque fizeram uma grana violenta, tanto no dólar como no índice futuro, quanto na venda de ações mesmo, tá certo? A gente vê o acumulado vendedor. Tá? Então isso para mim é um bom sinal. Tá? Só que no caso do mercado à vista não é um sinal para o índice como um todo, não é um sinal para todas as ações, é um sinal para algumas ações, por isso que o trabalho de stock picking das suas casas, as casas de research, tá? Os fundos, agora eles vão realmente poder, entre aspas, ser cobrados porque há fluxo de compra, tá certo? Como a maioria deles opera comprado, tá certo? Há fluxo de compras e opções não faltam, né? Tem que acertar a opção, sem dúvida nenhuma. Pois bem, feito isso, a gente pula para as principais oscilações de ontem, tá? Deixa eu tirar um pouco do zoom. Muito bem. Então nós temos na parte compradora aqui destaque para Goal, né? Para Gerdau aqui, certo? E o resto, Gerdau de novo, tá? E o resto já é habitual de estar aqui nas mais negociadas, tá certo? Quando a gente passa para as principais altas, o destaque que eu tenho é Links, para vocês, setor de tecnologia, Localiza também é um belíssimo destaque, tá? E o setor aqui de shopping, Multiplan, né? Multiplan também tentando recuperar, tá? Então bem interessante, seriam esses três destaques. As maiores quedas, nós temos aqui Saraiva, tá? Hotéis Otton, uma das primeiras ações que eu comprei na minha vida lá em 2000 bolinha. Hering, que está numa faixa de preço que eu considero ser muito boa, muito interessante, também foi uma queda forte semana passada, na sexta-feira principalmente. Certo, galera? Então esses são os destaques. Um café ligeiramente corrido entre feriadão. Espero vocês no próximo vídeo. Uma boa segundona. Nos vemos amanhã. Amanhã não vai ter café porque é feriado, mas quarta-feira rola. Beleza? Tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? Tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui eu tenho também os cursos, as aulas, online, tá? São aqui 6 aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, tá bem organizada, dá para consumir bastante, tá? De conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.